pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Senhoras e senhores, muito boa tarde, boa noite também. Estamos começando mais um jornalístico Clique Jornal aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Estamos chegando e esse registro aqui se faz necessário, sabe por quê? Porque o Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas na internet. O crescente uso da internet pelo celular, associado ao alto número de ouvintes de rádio, mostra a tendência da população de escutar a rádio por meio do seu smartphone. É muito bom estar na sua companhia sabendo que o público está interessado em conteúdos. Então, a Rádio CT cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com um conteúdo diferenciado do que é veiculado na mídia secular. A nossa proposta, a proposta da direção de comunicação aqui da Rádio CT é divulgar exatamente notícias de interesses da sociedade. O programa de hoje, para quem vê a nossa live, já pode acompanhar. Cá estamos recebendo aqui o Renato Mota. Ele é ufólogo, idealizador do canal Ufologia e Mistérios, que vocês podem acompanhar pelo YouTube. E o Renato Mota vem trazendo aqui grandes informações sobre a ufologia, sobre OVNIs, sobre ETs, sobre estamos sozinhos neste universo? Existe ou não vida extraterrestre? Quem são os alienígenas? E o Renato Mota vai falar sobre o que é a ufologia científica e espiritual. Os drones são OVNIs configurados? Tem uma frase muito forte na ufologia dos amantes da tecnologia, que é para convidar você para estar conosco nessa 1 hora de conversa extraterrena. A palavra é ao infinito e além. Eu padronizei isso aí, ficou legal, né? Muito bacana essa entrada. Renato Mota, que alegria recebê-lo aqui mais uma vez para falar de ufologia. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez, Paulo, o Eduardo ali na mesa. E engraçado, toda vez que eu venho aqui chove, né? Exatamente, tem alguma coisa a ver, não tem não? Não sei, né? É só vir aqui que chove, mas obrigado pelo convite, viu? Que alegria te receber aqui. Bom, o Renato, a ufologia, ela tem sido objeto de várias investigações ao longo dos anos, né? Por governos, sim, grupos independentes e cientistas também. Há um consenso sobre esse assunto, sobre ufologia, ou ainda há muito que se discutir? Você diz dentro do governo? Ou na população? No geral, governo, então, porque governo discute, grupos independentes discute, cientistas discute, apaixonados e tal. Então, a pergunta inicial é se há um consenso. Olha, eu vejo que, igual você falou, tanto dentro do governo, o assunto é discutido, muitas vezes fora da grande população, né, mais em off, mas, por exemplo, dentro da aeronáutica mesmo, tem documentos, quando os pilotos visualizam algum objeto, eles têm que notificar, né? A maioria costuma nem notificar por causa da própria burocracia, né? Tem que preencher relatório, falar como que era a cor do objeto, o movimento, o documento chama controle de tráfego hotel. E no caso da população em si, hoje em dia é bem discutido a ufologia também, temos visto vários avistamentos, não só em outros países, mas no Brasil tem bastante relato de avistamento de OVNIs. Aqui na região do Vale do Paraíba eu recebo fotos, recebo vídeos, tem sempre gente me chamando nas minhas redes sociais e comentando sobre avistamento de objetos e até mesmo seres.
o Vale do Paraíba é uma rota? Pode ser, vamos dizer assim, não seria uma rota, mas a palavra correta seria um lugar que tem bastante avistamento. Não sei, parece que por ter bases militares, a própria parte da aeronáutica, com o INPE, CTA, parece que esses tipos de lugares costumam ter mais avistamentos, né? Agora, por conta, então tem alguma coisa a ver, porque, veja, há relatos desde a antiguidade, Renato, de abduções, Sim. de pessoas que são abduzidas, de seres humanos que são levados, são relatos, não é? Sim. Esse relato, esse fenômeno, ele é real ou é imaginário? Bom, esses fenômenos, nós que pesquisamos ufologia, tem muitos relatos que são reais, sim. Tem casos de abduções que ficam marcas físicas, né? Até David Jacobs, que pesquisa muito a parte de abdução, ele retirou mais de 1000 implantes, considerados implantes alienígenas, dessas pessoas que se disseram abduzidas. E tinham implantes dentro da pele delas, e foi retirado. Então, muitos também dos casos são conseguem vir à tona após hipnose, que fica oculto aquela mensagem, mas a pessoa lembra até um certo momento, que viu um objeto, chega até lembrar do momento que viu um ser. Mas acontece, por exemplo, da pessoa ver, passa, por exemplo, para ela parece que passou alguns segundos, parece que a luz se apagou, de repente ela se vê com o carro em movimento de novo em outro lugar. Mas quando elas vão ver, já passou 2, 3 horas já e elas não sabem nem como é que chegaram naquele local. Isso é um mistério ainda, mas que se acredita sejam feitos por seres extraterrestres. Sim. O implante de chip nas pessoas. Que objetos são? Esses implantes é muito estranho as características deles. Eles têm umas características meio orgânicas, mas ao mesmo tempo emitem sinais de rádio. Quando escaneado, passa algum aparelho em cima dele. Mas logo após que ele é extraído, para aquele sinal de rádio e fica, vamos dizer assim, inoperante aquele microchip. Como no Agente 86, esta gravação se autodestruirá em 5 segundos. É mais ou menos isso. Engraçado que essas pessoas que têm, vamos supor, se entrar uma ferpinha no seu braço, no seu dedo, vai infeccionar, vai inflamar, você vai perceber, né? E não, esses implantes, quando estão dentro dessas pessoas, não tem rejeição. E, pelo contrário, o próprio organismo cria tipo um casulo em volta dele, como se protegesse ele, e a pessoa acaba passando a vida inteira sem saber que tem aquilo. Agora, os aficionados por ufologia comentam, por exemplo, que o Vale do Paraíba, São José dos Campos, é de grande incidência ufológica, que aqui tem uma rota de discos voadores. Qual a veracidade disso? Você disse agora há pouco que aqui tem bases militares, bases científicas, essas coisas todas. Agora, essa afirmativa que aqui é uma rota de discos voadores, ela, qual o grau, qual a porcentagem de veracidade disso? Olha, tem que tomar muito cuidado também, não confundir alguns fenômenos atmosféricos, ou até planeta Vênus é muito confundido, geralmente quando está começando a anoitecer, que é o primeiro planeta que aparece, né? Fica aquela luzinha forte e acaba confundindo muita gente. Mas o que é muito de concreto, vamos dizer assim, a prova material concreta seria que nos radares ficam registrados esses objetos, né? Que esses objetos fazendo os movimentos, controladores de voo veem esses objetos nos próprios radares. Engraçado que dentro dos controladores de voo, eles falam que aquilo ali é um avião fantasma. Eles falam que o avião fantasma é como se fosse um erro, uma falha no sistema. Mas aí você pensa comigo, né? Você imagina se for um erro do sistema, seria um perigo grande para a aeronáutica, né? Renato, você há quanto tempo está na ufologia e o que é que te despertou para esse estudo? Olha, eu gosto de ufologia, eu acho que não nem sabia o que era ufologia, na verdade, mas desde criança eu sempre gostei de filmes, né? O primeiro filme que eu assisti eu acredito que a maioria assistiu foi o ET, né? ET, o extraterrestre. Eu era criança ainda, devia ter uns 6 anos, mas eu sempre gostei.
Mas o que me despertou mesmo, isso foi avistamentos que eu acabei tendo, pessoas começaram a me comentar, pesquisando muito, depois com o advento da internet, que facilitou muito, né, a fazer essas coisas. Eu via muito a revista UFO, né, mas depois com o advento da internet, hoje em dia temos inúmeros portais aí que a gente pode pegar um ótimo material, as TVs a cabo que vieram com tudo, os canais como o History Channel produzem ótimos documentários sobre ufologia, mas coisas de relatos reais mesmo, pesquisados a fundo, tudo bem documentado, não é só a pessoa falar que aconteceu, não. Os Jetsons, que mostrava um futuro, e hoje nós temos com o telefone celular, com os robôs, com os drones, com forno micro-ondas. Hoje é exatamente um retrato dos Jetsons, Certo. que é um seriado americano que passava na televisão brasileira. Tem alguma coisa a ver com a nossa, com extraterrestres, aquele seriado de televisão? Eu acho que aquele seriado de televisão retratava mais, assim, retratava o futuro. Se você for ver bem, a própria empresa Uber já está testando aviões, carros tripulados. Os Jetsons. Voam. Isso. Né? Lembra muito os Jetsons, né? Exato. Se você for ver bem, tem muitos filmes, né, que há 20, 30 anos atrás relatavam coisas que hoje em dia está acontecendo. Já tem pesquisas na área, não aconteceu ainda, mas tem pesquisa na área de teletransporte, que acredito que nos próximos 20 anos vai ficar muito mais fácil de trabalhar, né? Quem sabe, entra numa máquina e já aparece onde você quiser, né? Mas inúmeros aviões que voam, o próprio aparelho celular, imagina o computador cabendo na palma da mão hoje em dia, né? Que acontecia também lá. Sim, um aparelhinho desse aqui tem mais tecnologia do que o avião, do que o foguete que foi para a Lua em 69, né? Você imagine... Tem mais tecnologia. Mais tecnologia. Você Exato. imagina a tecnologia que a gente tem na palma da mão que naquela época não tinha, né? Agora, bom, falamos aí dos Jetsons. Agora a pergunta, Steven Spielberg, a inspiração para ele produzir aquilo lá, tem alguma relação alienígena de aproximação, de tentar massificar o povo terrestre? É legal essa pergunta. O Steven Spielberg, ele é aficionado, ele gosta muito ele acredita, né, em vida extraterrestre, OVNIs, por aí vai. Não tenho certeza, mas eu acho que até avistamentos ele deve ter tido já. Mas isso que você falou é interessante porque você pode ver que a mídia prepara mesmo. Já vi comerciais que mostram naves, produzindo um carro, né, num comercial ficou famoso numa época aí. Vocês veem que os filmes, inúmeros filmes, como O Dia que a Terra Parou, que como relançou, né, regravou, daí tem inúmeros outros filmes, Presságio. Você vê que mostra já, eles preparam a humanidade para o futuro contato, para ver como seria a reação das pessoas. Eu, particularmente, eu não acredito que tenha pânico igual mostra em muitos filmes. Não vejo pânico não, mas ia dar uma certa dor de cabeça para algumas instituições, isso eu acho que daria sim. Muito bem. O Thunder Delu, um abraço, o escritor Thunder Delu, ele disse que o Renato é um ufólogo sério. Ele disse que já enviou fotos de um OVNI que tirou no bairro Monte Castelo. Legal, o pessoal está sempre me mandando mesmo, um abraço, Thunder, o pessoal está sempre me mandando mesmo. Nossa, eu recebo inúmeras fotos, vídeos. Não, que o Thunder é um gênio, inclusive ele lançou o livro aqui na Rádio CD, isso não há dúvida nenhuma. Você recebeu a foto dele, analisou aonde apareceu esse objeto voador não identificado? Olha, eu recebo números, eu não vou me lembrar agora exatamente qual seria esse, porque eu recebo vários. Até não foi uma foto, até teve uma vez que eu estava numa das minhas palestras, sempre quando eu acabo vem gente em off, né, contar alguma coisa. E uma das pessoas falou que num sítio onde ela estava lá, apareceu um objeto escuro imenso em cima da casa dela e ficou fazendo um barulho em cima da casa dela, aqui em São José dos Campos. Então, são inúmeros casos, eu não vou lembrar exatamente do caso dele, mas provavelmente eu analisei e deve ter mandado para ele sim. Bom, então está aí, inclusive, relato, a Josiane Leite, ela diz aqui, parabéns pelo assunto. Esse é um assunto que a gente vai a fundo a partir do próximo bloco, que agora a gente dá uma paradinha, e a pergunta que eu deixo para o próximo bloco e para que o internauta possa pensar também, Renato, se é verdade que, você não responde agora, vai responder depois,
se é verdade que a Força Aérea Brasileira, a FAB, ela guarda relatos de áudios, de fotos e de vídeos também de OVNIs, que esse material é acessível a qualquer um. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Beleza, pode deixar. Então, olha, um breve intervalo e a gente volta já com o Renato Mota. Ele é ufólogo e idealizador do site. É um canal? O canal Ufologia e Mistérios. Eu lancei há poucos dias eles, mas graças a Deus tá indo legal. Ah, é? Ufologia e Mistérios. Ufologia e Mistério no YouTube, tem muito material lá. Tem, tô começando a pôr. Começou há pouco tempo, mas eu tô pondo bastante coisa. Vou visitar umas cidades aí, Varginha, fazer uns documentários legais aí pro pessoal. Olha, bacana. O Renato Mota volta já, nós estamos falando sobre ufologia. Tem muito mais para perguntar para esse especialista em assuntos extraterrestres. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. A presença hoje do Renato Mota está aqui conosco. Ele é ufólogo e idealizador do site, do canal Ufologia e Mistério. Renato, foi 1986, vamos lá. 31 anos e 9 meses, até porque, mais precisamente, foi no dia 19 de maio de 1986. Vai fazer 32 anos agora. Rapidinho, né? Nós falamos no bloco passado sobre o Vale do Paraíba. O Thunder Delu falou do Monte Castelo, que ele fotografou um OVNI. 21 pontos em 1986 luminosos foram vistos aqui no céu de São José dos Campos. Mas apesar da repercussão desse episódio, conhecido como a Noite dos OVNIs, eles foram considerados confidenciais pelo governo e a investigação ela foi inconclusiva. 31 anos, 9 meses e alguns dias, que foi em maio, né? Isso. A Noite dos OVNIs, já se tem uma posição oficial dessa Noite dos OVNIs? Sim, recentemente, acho que foi quando lançou mesmo, quando deu os 30 anos, saiu um documento oficial da própria Força Aérea, um laudo conclusivo, falando que não saberia, resumindo, né, assim, um termo mais popular, que eles não chegou à conclusão do que seria aquelas luzes que eles perceberam, mas que tinha uma inteligência por trás, assim, daqueles objetos. Isso em 86, mas isso foi a própria náutica que deu mesmo. Então, mas já se passaram, vamos arredondar, 32 anos, não tem posição hoje? Não, além desse laudo, daí teve, em relação à Operação Prato, foi liberado documentos. Hoje em dia foi liberado ao todo, em parte de ufologia, mais de 1000 páginas, muito mais, acho, páginas de documentos contando relatos de pilotos, de luzes, avistamentos. Mas da Noite dos OVNIs em si, que aconteceu em São José dos Campos, o laudo conclusivo foi esse. Nunca foi liberado nada assim. E engraçado que na época o coronel lá, como é que era o nome? Osiris? Não, era o outro, Brigadeiro Moreira Lima. Brigadeiro Isso, Moreira. na época que aconteceu isso, ele, na hora, ele afirmou que seriam 21 objetos, não sei o que foram avistados, que tinha uma inteligência por trás, mas logo depois ele voltou atrás e falou, deixou no ar o que seria e nunca mais falou sobre o assunto de novo, né? Então, eu desde o primeiro bloco estou falando de consenso. Então, ufologia, né, não tem um consenso entre cientistas, entre governo, entre apaixonados, entre seguidores. Não há esse consenso. Não tem consenso porque cada um tem um ponto de vista diferente, né? Eu acho que para ter um consenso mesmo é mais quando uma nave descer mesmo em praça pública e se mostrar pra gente, né? Mas assim, se partir pelo óbvio, né, que só na nossa galáxia, Via Láctea, são 200 bilhões de estrelas, ou seja, 200 bilhões de sóis, Sol, fora com seus planetas em órbita. Só você imaginar por aí, você já vê que existe vida. Então é difícil falar que vida não existe. Eu acredito que só de você achar que não existe vida,
Só com esses números, só por esses números, fora que existe bilhões de galáxias, né? 200 bilhões de sóis. De sóis? De sóis. Fora os planetas que circulam suas órbitas. No caso nosso, que são 9, né? Tirando Plutão, 8, que não é mais planeta não. Agora, no nosso sistema solar, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Isso, Plutão, categoria planeta não, mas é um planeta também, né? O Plutão. Isso, Plutão. Agora, de 5 anos para cá, nós temos a informação de mais de 3 mil e tantos planetas. Sim, planetas similares à Terra. Similares à Terra. Tirando por base a mesma distância de um Sol, sabe? Mesmo posicionamento em relação à distância do Sol àquele planeta. Mas a gente ficou anos e anos só com 10. Isso, é 9, né? E agora em 9 planetas. Isso. Agora, de 5 anos para cá, de 3 a 5 anos para cá, tem 3.500. Isso aí são em outros sistemas solares, tá? Uhum. Esses planetas que você está falando. Então, definitivamente, Renato, isso mostra que existe vida e vida em abundância fora do nosso sistema? Sim, com certeza. E não só a NASA, como outras agências aí, europeias, até mesmo as chinesas, você pode ver o interesse da China agora pela Lua, espantoso, né? Principalmente pelo lado oculto da Lua. Uhum. Nunca demonstrou tanto interesse igual estão demonstrando agora, mas vocês veem que as próprias agências sabem disso, e essa procura que eu vejo, assim, por que tanta procura por um outro planeta similar à Terra? Eu acredito que cada sociedade que vive num planeta, cada civilização, palavra correta, chega num certo ponto que eu acho que se ela não avançar tecnologicamente para conseguir sair daquele planeta, ela corre um grande risco de extinção. Porque querendo ou não, acaba os recursos naturais, a população vai aumentando, os recursos vão se acabando. Acredito-se que aconteceu isso em Marte, tá? Que Marte tinha vida igual aqui, que lá acabou se acabando a vida lá. Alguns até acreditam que a vida de Marte, nós somos a continuação até de uma civilização que vive em Marte. Agora, eu estava tentando me lembrar até no caminho para cá, Uhum. O almirante Roscoe, que foi o primeiro chefe da CIA Certo. americana, isso há 60 anos, no artigo no New York Times, Uhum. foi exatamente 60 anos, porque foi no dia 28 de fevereiro, há 60 anos atrás. Ele disse o seguinte: por detrás das cortinas, os oficiais de alta patente da Força Aérea estão muito preocupados com os UFOs, com a ufologia, mas devido à política oficial de segredos e ridicularização do assunto, muitos cidadãos são levados a acreditar que os UFOs são uma tolice. Uhum. Isso há 60 anos atrás, um oficial, um almirante, um oficial das forças americanas disse isso. Como está hoje, mesmo com aficionados, a população ainda acha que isso é tolice, o pessoal acha que isso é fruto da imaginação? E qual é o grau de realidade de ufologia? Até uns 10 anos atrás, era bem complicado a ufologia aqui no Brasil. Eu acho que todos os países aceitam mais, mas aqui no Brasil era bem complicado, tinha muita piadinha, sabe? O brasileiro é assim? Isso, muito piadinha. Principalmente na época do caso Varginha, infelizmente coincidiu do Cacete Planeta, na época fazia muita brincadeira sobre o caso, acabou estragando um pouco. Mas aquele caso foi muito real, até tenho contato com uma das meninas, Kátia Xavier, que foi uma das que avistou a criatura, que eu pretendo ainda, se Deus quiser, trazer ela aqui em São José dos Campos, assim que eu conseguir. Mas atualmente vieram inúmeros pessoas importantes, tipo militares, vieram a público, pessoas que eram ligadas ao governo, à área militar, vieram a público e andam falando, dando palestras, falando em televisões, dando entrevistas, contando que tem realmente contato com esses seres, com essas civilizações, já estão entre a gente há milhares de anos, não é coisa recente não, tá? Eles não se apresentaram, assim, vamos dizer assim, formalmente, mas esses seres acompanham a gente há
milhares e milhares de anos, já acompanha a evolução do planeta Terra. Então, como Paul Breyer, ex-ministro do Canadá, mesmo veio a público, ele conta casos, nossa, muita propriedade, ele conta quando ele trabalhava na época na agência canadense, que ele, se eu não me engano, ele também chegou até a ver um desses seres trabalhando em conjunto com os militares. Bob Lazar também chegou a ver? Sim, chegou a ver um desses seres trabalhando em conjunto com os militares. Na área 51, pelo que a gente acredita, seres alienígenas trabalham em conjunto com militares. Então, agora... Troca de tecnologia. Então, existe essa questão da presença física de seres de outros planetas. Agora, no seu canal, que o seu canal abre agora a possibilidade das pessoas poderem dirimir dúvidas a respeito da ufologia. Sim. Aqui em São José dos Campos, na época dos 21 pontos luminosos, foi dia 19 de maio, foi conhecido como a Noite dos OVNIs. Tem um fotógrafo aqui de São José dos Campos, que é o Ademir Brito. Acho que é isso mesmo. Acho que é Ademir Brito. Que teve confiscado, acho que não me foi. Exatamente. Ele teve as fotos, ele parece que era fotógrafo do jornal. Vale Paraíba. Na época, apareceu um cidadão lá que dizia ser da NASA e acabou confiscando, levou aquele material e sumiu. Esse cidadão era da NASA ou ele se dizia, ou era um falsário que queria aquele material? Foi recuperado esse material ou não? Não, até onde eu sei, esse material nunca foi recuperado. E falsário não seria, até porque se a pessoa quisesse apoderar de um material desse, ela teria divulgado em outra ocasião, né? Até por interesse financeiro, né? Não consigo te precisar se era da NASA, mas com certeza alguém ligado ao governo era. Porque até no caso Varginha, as meninas, voltando ao caso Varginha, as meninas receberam dinheiro para poder ficar quietas na época. Só que uma delas, até onde eu sei, não aceitaram, e principalmente, por exemplo, a Kátia Xavier não aceitou esse dinheiro que proporam, e hoje em dia ela fala sobre o assunto. Ela recebeu, hoje, falam de homens de pretos, né? Foram pessoas que deram dinheiro para elas. Pode ser alguém ligado ao governo ou militar, mas realmente ofereceram dinheiro para elas pararem de falar no assunto. Até na época, muito pesquisou, foi o advogado lá, eu esqueci o nome, agora fugiu, escreveu até um livro, foi o maior pesquisador, Birajara Rodrigues. Ele pesquisou o caso Varginha e foi o maior pesquisador, morava em Varginha, advogado. Ele teve a vida dele, assim, destruída profissionalmente, porque as pessoas destruíram a vida dele, para ridicularizar ele mesmo, tanto que você não vê ele na mídia mais. Agora, no caso do Ademir Brito, não seria uma ideia você ter o depoimento dele no seu canal, no YouTube? Sim, se eu conseguir, não sei se eu consigo o contato dele, não sei se vocês têm facilmente, pode pensar. Deve estar nos assistindo aí, né? De repente eu posso ver a possibilidade de ele dar uma entrevista para mim sobre esse caso no meu canal, sobre isso daí, porque vai ter a parte das entrevistas. Até a primeira vai ser com o Marco Petiti, o Fogo do Rio de Janeiro, eu vou entrevistar ele mês que vem. Muito bem. Nós vamos para mais um intervalo, mas antes eu quero registrar aqui a Maria Célia Santos Veiga, legal, está dizendo parabéns. A Sandra Benedita está assistindo, e muita gente. Você pode subir aí para a gente, Eduardo? Se subir, tem mais pessoas aqui. Josilane, está 10, está muito bom. Agora, a pergunta que fica para o próximo bloco, vamos falar um pouco sobre espíritos. Sim. Sobre o livro dos espíritos de 1800 e bolinha. Esse livro dos espíritos, que é de Allan Kardec, já detalhava 1800, detalhava a existência de vidas em outros planetas. A pergunta para ficar para o próximo bloco: o Chico Xavier, ele falava de ufologia há 60 anos. A gente pode dizer que o Chico Xavier é a base dos estudos interplanetários? Próximo bloco? Beleza. Dá para falar sobre isso? Vamos colocar pimenta nesse assunto. Um breve intervalo. E você que é espírita, espiritualista, você que é um apaixonado, você que é religioso,
A próxima pergunta vai ser para o Renato Bota, vai ser exatamente sobre esse assunto. Chico Xavier, Allan Kardec e seres extraterrestres. Um breve intervalo e a gente volta já. Ok, ufologia é a questão hoje aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, com o ufólogo o Renato Bota. Existe uma escola preparatória de ensinamento para ufologia aqui no Brasil, apesar das pessoas ainda serem um tanto céticas em relação a isso? Não, já falaram já de possibilidade de abrir curso já de ufologia, mas não tem curso não. Na verdade, o que se denomina a pessoa ser um ufólogo eu acho que além de ter pesquisas também, tanto de ler livros, mas também fazer pesquisas de campo, também poder investigar alguns casos, a pessoa ter o conhecimento mesmo do assunto. Quanto mais conhecimento, a pessoa passa a denominar um ufólogo. Mas não um curso específico, não. Não existe. Não existe. Até porque na época eu cheguei a participar, fazer parte da revista UFO também, eu fui um dos consultores da revista Uma das UFO. mais antigas. Sim, tem mais de 20 anos a revista UFO. Entendeu? Muito bem. Eu fiz parte dela. Ô Renato, então volta aquela pergunta sobre o Livro dos Espíritas de 1840, que detalhava, e está até hoje no livro, a existência de vidas em outros planetas. Sim. O Chico Xavier, que falava de ufologia em vida, ele é a base dos estudos interplanetários sobre vidas extraterrestres, sobre ufologia. É assim, Chico Xavier, uma passagem dele que ficou uma participação muito polêmica dele que fala, está muito na tona, né, atualmente. Que ele falou da data limite, né? De 2019. Isso, daí por isso está muito na tona isso, falam muito de Chico Xavier ligado a isso. Por causa do programa Pinga Fogo que ele participou na década de 70, não lembro o ano exato. Mas daí ele comentou sobre isso. Mas lá ele comentava sobre a pluralidade dos mundos. Você comentou do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Realmente, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte lá, um capítulo que fala só sobre a pluralidade dos mundos. E tanto no Livro dos Espíritos também os Espíritos comentaram sobre, Kardec questiona eles sobre as possibilidades de outras civilizações, e eles comentam sobre como seriam vida em outros planetas. É que a gente procura por vida só material, não que tem planeta que a evolução, conforme a civilização vai avançando, principalmente moralmente, passa por uma fase de transição e consegue viver em paz entre sociedade, o lado espiritual fica mais aflorado, fica menos, quanto mais evoluído, menos denso a matéria daquela civilização. Ou seja, hoje a nossa matéria é bem densa, né? Então tem planeta que já é praticamente espírito, vamos dizer assim. Então, por exemplo, fala-se que nada desperdiçado no universo, todos os planetas, até mesmo no sistema solar, têm vida, desde Mercúrio até Plutão. Não física igual a gente, material, mas mais espiritual. Então, todos os planetas, de acordo com o espiritismo, de acordo com Allan Kardec, têm vida. Agora, naquele programa Pinga Fogo, o Chico Xavier, ele dizia que, ele afirmou, naquela época ainda, que quando o homem pisou na Lua, e foi em julho de 69, ele disse que aconteceu uma reunião com as potências celestes do sistema solar para poder verificar ali o avanço da sociedade humana na Terra. Naquela reunião, a humanidade ganhou um prazo de 50 anos para se evoluir, que é agora 2019. Sim. Então, a pergunta que fica, o Chico Xavier, ele é a referência? Eu te pergunto mais uma vez sobre ufologia, porque quando ele dizia aquilo, nossa, né, ele podia até ser um louco, né, ser considerado uma pessoa louca, mas ele falava numa época aí que não se conhecia o termo ufologia. Sim. Indo por esse raciocínio, sim, acredito que pode ser considerado um pioneiro nesse sentido, sim, porque foi uma das primeiras pessoas a vir, eu acho que foi a primeira, na verdade, via público, falar da possibilidade de vir vida extraterrestre. Até você citou o programa Pinga Fogo, naquela época ele falou mesmo dessa
possibilidade desses seres, né, da reunião. Ele não falou da reunião ali no Pinga Fogo. Isso aí ele falou com um amigo dele, Geraldo Lemes, que Geraldo Lemes daí comenta que entre eles, em um certo momento, na casa dele, visitando a casa do Chico Xavier, que ele estava sempre junto com ele, daí o Chico comentou que isso que você falou, que houve uma reunião em 69, dia 20 de julho de 69, entre várias representantes de diversos planetas do Sistema Solar e de outras galáxias, e que essas civilizações estavam muito preocupadas com a evolução da humanidade na parte de armamentos, principalmente armamento nuclear. E a gente já tinha guerras mundiais, né? A bomba de Hiroshima, que explodiu sobre Hiroshima e Nagasaki, que ali nós humanos não temos noção, mas aquilo não afeta só a atmosfera do nosso planeta, afeta todo, porque o universo, cada planeta é interligado como uma célula. Você imagina o universo como vamos dizer assim, um corpo, vamos dizer assim, modo de dizer, tá? Exagerando. E cada planeta seria uma célula. Se você prejudica aqui, vai prejudicar o que está lá na frente, né? Então essas civilizações estavam incomodadas com isso. Foi quando o Jesus Cristo, que intercede pela Terra, que depois de uma longa reunião entre esses seres, resolveram que deram mais 50 anos para o ser humano, se não tivesse uma próxima guerra nuclear, evoluísse mais, poderia ter esse contato com esses seres. A data limite é 2019 e se nós não nos consertarmos, se nós não melhorar, principalmente no amor, na educação, no fazer o bem, não destruir a natureza, esse limite acaba e a gente pode retroceder. Isso é uma coisa de retrocesso. Eu acho, até mesmo dentro do espiritismo, as pessoas no espírito nunca retrocede, né? Está sempre em evolução. Ou ele estaciona, ou ele avança. Não há retrocesso. Eu acho que se aplica também ao planeta, à humanidade. Nós tocamos aí em 3 assuntos: Chico Xavier, Espiritismo, Jesus Cristo. Sim. Agora, há comentários de algumas pessoas que falam sobre ufologia, que alguns centros espíritas estavam trabalhando com entidades não terrestres, porque geralmente quem vai no centro espírita, quem já foi, desce lá uma entidade espiritual. Mas há comentários de que em alguns centros espíritos, não se sabe onde, mas que estavam trabalhando com entidades não terrestres. Essa relação aí pode demonstrar que são os deuses astronautas, Renato? Assim, esses seres, realmente tem isso mesmo, tem diversos centros espíritas por aí que trabalham com essas entidades assim, extraterrestres. Eu, com exceção da doutora Mônica de Medeiros lá em São Paulo, não lembro o nome do que ela trabalha, mas eu fui lá, mas eu fui para palestrar, nunca participei assim, de nenhuma sessão, vamos dizer assim. E na verdade assim, há uma canalização que chama no espiritismo, né? O espírito ou aquele ser se aproxima espiritualmente do médium, né? E através do médium ele fala pelo médium e manda o recado que tem que dar. No caso, espiritual. Isso, espiritual. Então, mas o que se comenta que há curas. Sim. Em centros espíritos, curas de problema de visão, de coração, de tantos, mas feito não por espíritos, mas por ETs. Eu já vi vários relatos assim mesmo, de depoimentos. Eu não vou falar que eu nunca vi nada assim em centros. Mas já ouviu falar? Já ouvi falar, Não tem como falar para você sobre algum caso específico, porque alguém chegou e falou para mim que se curou, mas já chegaram a falar para mim que já viram em centro espírita, durante sessão mediúnica que chama, já viram assim, seres de outros planetas junto com humanos ali, sim, realmente já me falaram isso. Transitando no meio. Estando no meio durante a sessão mediúnica ali, também para participar, ou com energia, com uma cura. Não físico, espiritual. É espiritual. Físico não. Físico, relato assim, não, em centro espírita não. Bom, afinal, ETs, eles existem, extraterrestres, eles existem, esses seres. Por exemplo, pergunta para o próximo e último bloco, não é?
Poxa, agora que conversa Passar boa. rapidinho, né? Como eles são? Eles estão entre nós? Responde já. Beleza. Olha, um breve intervalo, o assunto tá maravilhoso. Agradecer o Paulo Viana, que está aqui dizendo, olha lá, ele tocando num assunto que a gente abordou aqui, oportunidade de falar sobre a data limite. Sim, é o assunto do momento. É o assunto do momento, a data limite. Então, olha, um breve intervalo e na volta, no último bloco de hoje, o Renato Mota, ele que é ufologista, é ufólogo e idealizador do site Ufologia e Mistérios no YouTube. Volta já aqui no Clique. Muito bem, senhoras e senhores, o último bloco de hoje com o Renato Mota, ufólogo, falando sobre vida extraterrestre. A pergunta que ficou, o Renato, afinal, nós falamos da presença deles e tal, existe, como é que eles são? Eles estão entre nós? É que assim, né, uma imagem que ficou muito popularizada na mídia, né, para as pessoas, são aqueles seres cabeçudos, né, olhos grandes, que na ufologia a gente chama de os Greys. Os Greys? Isso, eles são mais envolvidos nas abduções. A maioria das abduções tem esses seres. Às vezes aparecem esses seres em conjunto com outras raças, né? Mas, por exemplo, você falou se eles são parecidos com a gente, é que são raças, espécies diferentes, né? Existem raças que eles falam, os draconianos, que são parecidos com lagartos, felinos, se não me engano, acho que são felinos que falam, tem os arcturianos, então são várias raças diferentes, espécies diferentes. Mas também tem espécies parecidas com a gente que pode sentar aqui e conversar com a gente, se misturaria tranquilo aqui no meio de nós humanos. Você poderia ser um deles? Quem sabe, né? Daí, naquele espaço que daí a pessoa não tem consciência, Sim. não se sabe. Não, sim, né? Realmente. Mas partindo do princípio que nós todos viemos das estrelas, vamos dizer assim, né? Nós somos seres extraterrestres, acho que todos nós, né? Partimos do início da matéria-prima, da energia cósmica. Interessante. Renato, só lembrar o internauta, principalmente os jovens, que o programa Pinga Fogo é um programa na TV Tupi, que não existe mais, a TV do Índiozinho, era dos Diários Associados, Assis Chateaubriand, que era um apaixonado, né, pela comunicação, era o Pinga Fogo. Eu não me lembro quem era o apresentador, mas o programa Pinga Fogo era apresentado na TV Tupi, não existe mais. Agora, até aqui, Renato, nós falamos sobre ciência, fé, religião, pesquisa. Como institucionalizar esses estudos, essa conversa toda? Uma instituição que possa falar de ufologia no Brasil. Hoje, vamos dizer assim, uma instituição seria a revista UFO, né? Vamos dizer assim. A revista UFO, onde tu tem diversos consultores, né, de diversos lugares do país, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo também, representando, né? Tem representantes de diversos lugares. Mas hoje em dia eu vejo que não está muito preso só mais a isso. Os ufólogos, eu percebi que muitos saíram tanto da própria revista UFO, mas estão fazendo trabalhos independentes de pesquisa. Como é o seu caso? Isso, como é o caso. Você foi consultor. Sim, fui consultor da UFO acho que durante quase 5 anos. Se não me engano. Daí eu resolvi sair por causa da ufologia científica e espiritualista, principalmente, que eu vi que não estava tendo consenso lá dentro da própria os ufólogos, vamos dizer assim. Tanto que na época saiu diversos ufólogos. Né? Você então é daquele ufólogo que acredita na ufologia espiritual? Sim. Antes eu era muito apegado à científica, eu admito para você. Mas depois que eu comecei a me aprofundar na ufologia espiritualista, eu vi que tanto a científica como a ufologia espiritualista, na verdade, elas andam paralelo. A científica, você chega num momento, eu vou estar conversando com o Eduardo aqui antes de começar o programa, chega num certo momento você não tem mais o que pesquisar. Beleza, você pega lá onde desceu uma nave, você pesquisa
os matos onde a nave desceu, beleza, você consegue ter toda a parte química e o impacto daquilo, né? Uma nave, você jamais vai ter uma nave para pesquisar, dificilmente um militar vai dar uma nave para ver o nosso fogo e poder investigar. Parte para o espiritual. Sim, daí a parte espiritual vem para completar isso, que mostra que esses seres, a gente procura só no lado material, físico, mas pelo contrário, esses seres são tão evoluídos que eles não dependem só da matéria física orgânica igual a nossa, eles são totalmente energia, tem seres que são energia pura. Então eles podem transitar, existem vídeos aí de naves que se materializam, mudam de forma, Quer então dizer, são muito avançados. Tanto o ser quanto o objeto, ele se materializa Sim. e desmaterializa. Sim, e E muda fica- de forma. Eu já vi um desses mudar de forma. Você já viu? Eu tava com um onde? colega, sim, em Jacareí eu tava com um colega meu, Luiz, daí ele foi na minha casa, era 4 horas da tarde, daí até minha esposa tava junto também. Quando, até, eu falei, nossa, devia aparecer pra você ver que quando eu falo que eu vejo, eu não tô mentindo, né? Ele não duvida de mim, mas daí, quando eu falei isso, não sei se foi coincidência ou não, quando eu olhei pra cima, daí eu vi, nós três vimos um objeto vindo, ele tava num formato meio triangular, mas de repente mudou de forma, era meio preto, mudou de cor, meio pro laranja, continuou indo e passou por cima da gente. Isso 4 horas da tarde, né? Quer dizer, 3 pessoas viram. Vimos. Você e mais 2 pessoas. Agora, já que você tocou nesse assunto, as abduções, elas são consensuais, elas são coercitivas, levar o sujeito tipo um rapto, ou elas são programáveis? Olha, antes, legal isso também, antes de eu entrar na parte de ufologia espiritualista, eu achava que as abduções tinham que ser só físicas, né? Eu não conseguia entender muito bem como que acontecia uma abdução se vamos supor, a pessoa estava do lado, não lembra da pessoa ter saído dali. Mas hoje em dia, aprofundando muito na pesquisa, eu vejo que as abduções também acontecem pela parte do perispírito da pessoa, ou seja, pela parte do próprio espírito da pessoa. Eles não abduzem ao corpo. O corpo continua ali inerte, a pessoa que está ali de repente do lado vai ver, mas você é abduzido pela parte espiritual também. Tanto que tem chips espirituais que eles falam também. Então pode ser, consensual. Não seria consensual, na verdade você não tem controle sobre a abdução. Se eles quiserem te abduzir, eles vão te abduzir, entendeu? Mas algumas abduções são para passar conhecimento, algumas abduções são mais traumáticas, são com esses seres, os greys que eu te falei. Esses aí, pelo que a gente vê, está mais preocupado na parte da biomedicina, vamos dizer, parte genética. Eles abduzem para coletar material genético. Como a nossa polícia, esteja preso, mas eu não fiz nada, mas está preso. Sim, está preso, você não pode fazer nada. Se eles decidirem te abduzir, vão te abduzir. E como é que é feito, ou como você imagina que é feito a comunicação, pode ser por isso que com os seres humanos? Por exemplo, o caso da língua. Qual é a língua que vai? Porque tem gente que fala, você falou, eu vi, mas tem pessoas que dizem que falou. A maioria dos casos, pelo que eu pesquiso, são comunicação telepática. A pessoa não vê o movimento da boca assim, exatamente do ser, mas ela consegue ouvir, vamos dizer assim, uma mensagem telepática, né? Ela consegue registrar o que ele está mandando de informação pela mente. Ela sabe o que vai acontecer. Como a linguagem de sinais. Não fala, mas está entendendo. Isso, mas consegue entender tudo. Ela olha para aquele ser, sabe o que ele quer dizer. Por exemplo, no caso de Barney e Betty Hill, foi o primeiro caso de abdução. Meu nome? Barney e Betty Hill, que foi o primeiro caso de abdução documentado. Ela fala isso. Ela fala que o ser não falava, mas ao questionar o ser, ele falou para que vinha da constelação, acho que é de Orion, se eu não me engano. Eu não me lembro, agora fugiu o lugar que era, mas eles falam o lugar que eles vieram, eles vão até um local, a um lugar na nave, mostram para elas como se fosse um holograma, o lugar do espaço que eles vieram. E engraçado que quase 40 anos depois, até esse momento, não tinham descoberto aquela região do universo, os astrônomos. Quase 40 anos depois, era numa... Conseguiram retratar, olha, o lugar que eu vi é esse. Isso, no hipnose. Na hipnose, ela retratou o lugar que era da constelação que eles mostraram. Mais de 40 anos depois, foi comprovado que aquele lugar existia mesmo. A pessoa fez um desenho e guardou. Isso, ela fez um... E 40 anos depois apareceu... E foi descoberto que aquele lugar existia mesmo, que esses planetas realmente existiam.
Constelação de Zeta Retículo. Isso, Zeta Retículo, isso, constelação de Zeta Retículo. Bom, então, nesse caso, o Renato, nós estamos mais para a ufologia espiritual. Nós temos o contato é mental. Não sei se o contato é mental, mas eu estou vendo que a ufologia espiritualista está ganhando bastante força por causa disso que eu te falei, né? A científica fica muito limitada. Para ela avançar, tem que ter a ajuda de militares. Vamos dizer assim, no sentido de divulgar a informação, divulgar os vídeos que eles têm, as fotos que eles têm. Eles enviaram documento, mas documento é documento. Tem os vídeos da Operação Prato, que o próprio Evangelho Holanda pagou do bolso dele, ele mesmo fala isso. Eles nunca divulgaram, foi tudo confiscado, mais de 12 horas de gravações de naves, eu acho que mais de 500 fotos. Mas, como aconteceu com Ademir Brito aqui em São José dos Campos, como aconteceu com a Raquel lá em Varginha, esse povo não faz backup, não? Dos relatos, ele some, a pessoa vai, não existe cópia, não tem backup, o que acontece? Na década de 70, né, no caso da Operação Prato, né, não pensou em fazer uma cópia, eu acho que também não era tão fácil assim fazer antigamente, né, que era rolo de filme. A própria gravação, as fotos eram rolo de filme, né, na época. E eles falavam até que na parte da gravação em vídeo era aqueles rolos mesmo. Mas tinha, o Eduardo ainda da época que da época do Arcai, por exemplo, toda a gravação de áudio a gente gravava no Arcai. Sim. Esse povo... Não, na verdade, no caso desse específico, ele gravou e foi confiscado aquele material bruto. E não teve, no mesmo caso do Brito, que não teve um backup das fotos, também perdeu tudo, infelizmente. Perdeu, não dizer, né? Foi confiscado. E no caso também desses vídeos, fotos, são todos confiscados também. Muito bem. O Thunder Delu, mais uma vez, nós temos um minuto. Um abraço para o Thunder, um abraço para a Josiane, um abraço também para Sarinha. Tá um beijo para Sarinha. Uma última pergunta, o tempo urge, como diria o Antônio Leite. As grandes potências, elas estão, a gente vê, explorando o espaço. Sim. Há dezenas de anos, né? Sim. Quantos anos está a corrida espacial? Está vindo para quase 70 anos. 70 anos já. Ver desde o início, deu 70 anos. Exato. Manda a nave para Marte. Começou com uma cachorrinha, né? Como é? Laila. Laila, isso. Laica. Laica. Então, mandam naves para a Lua, mandam... nós chegamos na Lua, para Marte, para Plutão, Sim. que foi a sonda New Horizon. Tem uma sonda que já passou, já o último planeta já saiu do nosso sistema solar, esqueci. Já não está perdido aí. Olha, nós pousamos em asteroide, até em aquela francesa, pousando, né? Nós estamos tentando colonizar Marte agora. Sim. Agora, são bilhões e bilhões de dólares, né, que é o dinheiro pesado, em pesquisa. Se o mundo investisse em educação, não seria melhor, até para a compreensão do mundo? Tem gente morrendo de fome, tem sujeira, os rios estão, os bueiros entupidos. Sim. Não seria, a gente não chegaria mais rápido se investisse em educação? Eu acho que cada coisa é uma coisa, né? Por exemplo, a parte de educação fica tudo bem, também a parte de astronomia ou pesquisa espacial também é do governo. Mas eu digo assim, eu acho que uma coisa depende da outra. Lógico que tem que ter educação, investir nessa área, mas a gente tem também que investir nessa área espacial, não só no sentido assim de mudar o pensamento das pessoas, até para um contato, mas até para a salvação da nossa própria espécie, viu? Porque a humanidade, para mim, corre um grande risco de extinção em massa em breves, pelo jeito que vem destruindo o planeta, né? E quem vai salvar a gente são esses pequenininhos de hoje que estão crescendo, que vai ser a nossa salvação. Se eles não tiverem um pensamento bom até lá, a gente não tem um futuro tão promissor, não. Muito bem. Renato, a pessoa que queira, por exemplo, Força Aérea Brasileira, tem lá, que você falou no começo, que a FAB, ela tem... guarda relatos. Como é que entra lá? Tem um arquivo nacional para isso? Isso, o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro.
Arquivo Nacional do tem Rio de bastante, Janeiro. dá até para pegar pela internet, viu? Pela você internet. consegue abaixar tudo que foi liberado de ufologia até agora, tudo você consegue abaixar lá, tudo em PDF. Isso é oficial. Isso, milhares de páginas tem lá. E o canal no YouTube que o Renato Mota apresenta, Ufologia e Mistérios. Isso. Não vai ficar só restrito à ufologia, mas alguns mistérios também da humanidade que pessoas têm muito questionamento, né? Qualquer outra dúvida que tiver, eu também converso lá. Mas ufologia seria, vamos dizer assim, um foco central, até por eu estar na área de ufologia há tantos anos, né? Muito bem. Então, youtube.com/... Isso, a pessoa tem que entrar no YouTube e se inscrever, procurar ufologia e mistérios, daí clica lá para se inscrever no canal e tem um sininho do lado que seria para ativar as notificações. A pessoa clicou lá, tudo que entrar de novidade, a pessoa recebe na hora lá e dá para assistir. E, lógico, compartilha com o pessoal aí. E mandar foto para lá. Isso, você manda lá no próprio vídeo meu, eu divulgo minhas redes sociais, eu posso divulgar aqui? Claro. A pessoa pode... Geralmente o pessoal tem a Renato Mota Ufólogo, tanto no Facebook, tanto como no Instagram. O pessoal geralmente manda muito pelo Facebook, né? Agora eu também estou no Instagram. O pessoal pode mandar por lá e... Posso falar de um evento que vai ter também? Claro, Renato. Dia 23 de março vai ter um evento no AME, que é um centro espírita de São José dos Campos, aqui no Bosque dos Eucaliptos. Lá na minha página no YouTube consegue ver lá o endereço certinho, no Bosque dos Eucaliptos. E o ufólogo Marco Petit, que é um conferencista internacional, isso, do Rio de Janeiro, ele participou de inúmeros documentários no History Channel, tem livros, e ele vai estar lançando até na ocasião um livro sobre data limite, baseados nas obras de Chico Xavier lá no dia. Que bacana. Vai ser no AME do Bosque dos Eucaliptos. Isso, no dia 23 de março, às 18 horas. Entrada gratuita e estacionamento amplo lá gratuito também. Renato Mota no Facebook e... Isso, Renato Mota Ufólogo. Ufólogo. No Facebook, Instagram. E no Instagram e também no YouTube, Ufologia e Mistérios. Isso mesmo. Inscreve no canal lá, Ufologia e Mistérios, no YouTube. Começando agora, mas vai ter muita novidade lá. Tenho certeza disso. Renato Mota, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você, pela sua entrevista. Obrigado, Paulo, pelo convite mais uma vez. Obrigado, Eduardo, e a toda a equipe aqui da Rádio CT. Eu agradeço a todos vocês aqui. Espero não demorar tanto de novo para voltar, né? Bacana, fica aí. Obrigado. Olha, um abraço para você e essa matéria você pode acompanhar pelo Facebook. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é da jornalista Shirley Marciano, auxiliado pela Paula Pisa. O diretor de comunicação é do matemático Acioli de Olivo e a direção da presidência do SINDCT, do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pela companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau!